Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Este versículo, ou a expressão do versículo na plenitude dos tempos, nos revela que, por ocasião da chegada do Evangelho, tudo já estava preparado. Deus, ele trabalhou na história para que, quando o Evangelho chegasse, o Evangelho encontrasse facilidade de ser difundido, de ser proclamado, de ser anunciado. É assim que se inicia a nossa primeira lição deste quarto trimestre. O mundo do apóstolo Paulo. Nesta lição, nós aprenderemos que Deus usou todos os fatores, todos os recursos, todas as circunstâncias trabalhadas ao longo da história para que o Evangelho tivesse uma difusão eficaz. Muitos elementos contribuíram para que a mensagem fosse proclamada. Por exemplo, o Império Romano contribuiu com a urbanização das áreas do seu domínio. Como diz a lição, cerca de 300 mil quilômetros de vias pavimentadas e preparadas para o transporte de pessoas e cargas. Desses 300 mil quilômetros, pelo menos 90 mil estavam urbanizadas com excelência. O Império Romano teve a sua parcela de contribuição, não apenas com a pavimentação, mas também com a própria língua latina, que era a língua do Império Romano. Mas foi o Império Grego que contribuiu praticamente com a linguística daquela época, porque o grego koiné e o aramaico eram as línguas veiculadas entre os habitantes de Jerusalém e demais cidades circunvizinhas do mundo de então. O grego contribuiu não apenas com a linguística, mas também com a cultura, com a filosofia, com o gnosticismo, que apesar das suas complicações e apesar dos seus pontos controvertidos em relação ao Evangelho, ele contribuiu com a liberdade de expressão filosófica. E desta maneira, o Evangelho pôde ser pregado. Desta maneira, o Evangelho pôde ser anunciado em larga escala. Mesmo porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Já os judeus contribuíram com o seu próprio proselitismo. Os judeus estavam espalhados no Império Romano por diversos lugares, porém onde havia um ajuntamento de judeus com um número mínimo, sempre havia uma sinagoga. E como é sabido de todos, o Evangelho, ele tem as suas raízes no judaísmo. E à primeira vista, no primeiro momento, no primeiro impacto, o Evangelho foi pregado para os judeus que estavam dispersos. Somente depois ele foi anunciado para os gentios. Mas o certo é que o judaísmo muito contribuiu para a difusão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio politeísmo, de uma certa forma, contribuiu para que o Evangelho fosse pregado. Se lembra de Paulo lá em Corinto, quando ele vê muitos deuses sendo ovacionados, reverenciados, e ele, em Atenas, ele acha uma estátua de um Deus desconhecido, ele prega a palavra, ele prega a Jesus? Pois bem, Deus, ele usou todos os fatores, ele usou todos os recursos, ele usou todos os elementos do mundo de então para que o Evangelho chegasse a todo o mundo. Deus usou sim elementos, recursos, circunstâncias, mas Deus também usou pessoas. Deus usou pobres, humildes e também usou grandes. Deus usou pescadores, Deus usou médicos,
cobradores de impostos. Deus usou até terroristas revolucionários, mas Deus também usou sacerdotes, profetas no caso João Batista. Deus usou escritores, Deus usou governadores, cônsuls. Conclusão, Deus usou pessoas. Dentre estas muitas pessoas que Deus usou, destaca-se a figura do apóstolo Paulo, pois na pessoa de Paulo está concentrado todos os elementos que citamos agora há pouco, ou todos os elementos que são citados na lição em relação à cultura, à linguística, à religião, ao urbanismo e tantos outros elementos. Em Paulo, nós vemos concentrado, nós vemos abarcado a linguística do grego. Em Paulo, nós vemos o proselitismo dos judeus. Em Paulo, nós vemos a cultura greco-romana. Em Paulo, nós vemos a facilidade de locomoção, pelo fato dele ser um cidadão romano, ele possuir a cidadania romana. Conclusão, quando estudamos a vida e a biografia do apóstolo Paulo, com todos os itens do seu perfil, com todos os itens do seu invejável currículo, nós vemos que aquilo que ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 15, é na verdade uma providência de Deus. O apóstolo Paulo afirma que desde o ventre de sua mãe, Deus o escolhera para que a graça de Deus se manifestasse através da sua vida. Paulo tinha esta convicção de que ele foi escolhido para que Deus promulgasse a mensagem do Evangelho. Escolhido desde o ventre. Quando estudamos nas Sagradas Escrituras, homens que foram escolhidos desde o ventre e possuíam esta convicção, ao estudarmos a história, ao estudarmos a biografia desses homens, nós observamos que eles fizeram a diferença em seu tempo, em sua geração. Seria o caso de Isaías, em 49:1 do livro que leva o seu nome. Isaías diz que ele foi escolhido desde o ventre. Seria o caso de João Batista, em Lucas 1,15. A Bíblia diz que João Batista foi escolhido desde o ventre. Seria o caso de Sansão, em Juízes 13:7. A Bíblia diz que Sansão foi nazireu, escolhido desde o ventre. Seria o caso de Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias afirma que, ou melhor, Deus, o próprio Deus afirma acerca de Jeremias que antes que ele se formasse, Deus já o tinha dado como profeta às nações. Esses homens que acabei de citar, repito, fizeram a diferença no seu tempo, nos seus dias, na sua geração. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Paulo também fez a diferença no seu tempo, na sua geração. Paulo foi um grande elemento humano usado por Deus para que a mensagem do Evangelho chegasse aos povos, às tribos e a todas as nações do mundo de então. Conhecemos sim a biografia de Paulo, escritor, fundador de igrejas, poliglota, judeu, cidadão romano e tantos outros predicados. Mas o importante disto é que Paulo tinha a consciência que todos os recursos e todas as suas habilidades eram ou deveriam ser usadas para que o nome do Senhor fosse glorificado. E assim o foi. O nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado através da vida de Paulo, porque ele usou todas as suas habilidades para a glória de Deus. Que todos nós, professores e alunos, tenhamos esta consciência. Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos preparou, Deus nos habilitou, não é para os nossos próprios interesses mesquinhos. Deus fez tudo isso em nossas vidas, não é apenas para que nós venhamos, não é para que nós venhamos a nos vangloriar, não. Deus nos preparou e nos deu tantas e tantas habilidades e talentos. É para que nós façamos diferença em nossa geração. É para que através de nós o nome do Senhor Jesus seja proclamado aos quatro cantos. Então,
que a história, que a biografia, que o ministério, que as atividades de Paulo venham servir para cada um de nós como exemplo a ser seguido, como legado a ser deixado, para que nós também possamos cumprir a nossa missão. Deus te abençoe, aluno. Deus te abençoe, professor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD. Deixa eu te falar uma coisinha para finalizar. Temos observado que muitos dos irmãos e amigos que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos no nosso canal do YouTube, ainda não nos seguem no Instagram, ainda não curtiram as nossas páginas, a nossa página e o nosso perfil no Facebook. Então eu quero te convidar, se você gostou desse vídeo, se você gosta dos vídeos que nós veiculamos nas redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Instagram e também curta a nossa página no Facebook, porque fazendo assim você vai nos ajudar a tornar estes vídeos mais significantes para o sistema e assim eles serão divulgados para mais e mais e mais e mais pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Ótima aula no próximo domingo. A paz do Senhor.